Olá pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos mergulhar numa história incrível, cheia de reviravoltas e demonstrações de fé e poder divino que vai te deixar de queixo caído. Preparem-se para desvendar o capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Uma passagem que nos mostra como a oração pode mover montanhas e como Deus opera de formas surpreendentes. A história começa num período difícil. O rei Herodes, buscando agradar a certas pessoas, estendeu as mãos sobre alguns da igreja para maltratá-los. A perseguição era real e brutal. E o que ele fez? Ele matou à espada Tiago, o irmão de João. Pensem na dor, na consternação que isso causou na comunidade cristã. Um dos 12 apóstolos, morto. Isso é um baque enorme. Mas Herodes não parou por aí. Vendo que essa atitude agradou aos judeus, ele decidiu ir além. Ele mandou prender Pedro, um dos líderes mais proeminentes da igreja, bem nos dias dos pães ázimos, um período de celebração importante. Pedro foi jogado na prisão, e não em qualquer prisãozinha. Herodes o entregou a 4 grupos de soldados, cada um com 4 homens, totalizando 16 guardas para vigiá-lo, com a intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Ele estava preso, acorrentado, com segurança máxima. Parece um beco sem saída, não é? A situação era desesperadora. Mas aqui entra a parte que nos inspira. Enquanto Pedro estava lá, trancado e sob forte guarda, a igreja não ficou de braços cruzados, nem se desesperou em silêncio. A Bíblia nos diz que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Eles não paravam de orar. Essa é a primeira lição poderosa. A força da oração coletiva, persistente e cheia de fé. Eles entenderam que, mesmo quando a situação humana é impossível, com Deus, tudo é possível. Eles oraram com a certeza de que Deus podia intervir. E Deus interveio. Naquela mesma noite, quando Herodes estava prestes a fazer Pedro comparecer diante do povo, para provavelmente ter o mesmo destino de Tiago, algo extraordinário aconteceu. Pedro estava dormindo profundamente entre 2 soldados, acorrentado a cada um deles com 2 correntes, e os guardas estavam na porta da prisão, vigilantes. Imaginem a cena. Pedro, no meio de tudo isso, conseguia dormir. Talvez fosse a paz que vem de confiar totalmente em Deus, mesmo diante da morte. De repente a prisão foi inundada por uma luz. E quem apareceu? Um anjo do Senhor. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou dizendo: "Levanta-te depressa." E no mesmo instante, as correntes caíram das suas mãos. Não houve barulho. Não houve luta. As correntes simplesmente se soltaram. O poder de Deus em ação. O anjo continuou dando instruções claras. "Cinge-te e ata as tuas sandálias." Pedro obedeceu. "Lança às costas a tua capa e segue-me." Pedro o seguiu. Ele estava tão surpreso que nem tinha certeza se aquilo era real. Ele pensava que estava tendo uma visão. Ele estava sonhando acordado, mas era tudo muito real. Eles passaram pela primeira e segunda guarda sem nenhum problema, como se fossem invisíveis. Chegaram então ao portão de ferro que dava para a cidade, um portão massivo e pesado, que se abriu por si mesmo. Sem chaves, sem esforço humano, apenas pelo poder divino. Que espetáculo! Saíram, percorreram uma rua, e o anjo simplesmente se apartou dele. A missão estava cumprida. Pedro estava livre. Quando o anjo se foi, Pedro tornou a si, ou seja, ele finalmente percebeu que aquilo não era um sonho. Era a mais pura realidade. Ele exclamou: "Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava." Ele reconheceu a mão de Deus agindo em seu favor. É nesses momentos que a nossa fé se solidifica, não é? Com a liberdade conquistada, o que Pedro fez? Ele não foi para casa, não se escondeu. Ele imediatamente pensou nos seus irmãos de fé. Ele foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos. Lá, muitos estavam reunidos, e adivinhem, estavam orando. Eles estavam orando exatamente por ele. Imagine a cena. Eles orando fervorosamente pela libertação de Pedro,
e Pedro batendo a porta. Uma jovem chamada Rod, que significa rosa, saiu para escutar. Quando ela reconheceu a voz de Pedro de tanta alegria, ela não abriu a porta. Ela correu para dentro gritando para todos: "Pedro está na porta!" É uma reação tão humana e cheia de emoção. Mas os outros, ainda incrédulos, acharam que ela estava louca. "Estás fora de ti", disseram eles. Alguns até pensaram que era o anjo dele, ou seja, um espírito. Eles estavam tão acostumados com o desespero que a boa notícia era difícil de acreditar. Mas Pedro continuava batendo. Finalmente, quando abriram a porta, lá estava ele. O espanto tomou conta de todos. Eles não conseguiam acreditar nos próprios olhos. Pedro, então, acenou com a mão para que fizessem silêncio e contou-lhes toda a história, como o Senhor o tirara da prisão. E pediu que anunciassem a notícia a Tiago e aos outros irmãos. Depois disso, ele partiu para outro lugar, provavelmente para sua segurança. No dia seguinte, a confusão na prisão era enorme. Houve um grande alvoroço entre os soldados. Onde estava Pedro? Como ele desapareceu? Herodes procurou Pedro por toda parte e, não o encontrando, interrogou os guardas e mandou que fossem justiçados. A ira de Herodes era imensa, e as consequências para os guardas foram terríveis. Herodes então partiu da Judéia para Cesareia e ali ficou. A história de Herodes continua e mostra a justiça divina. Herodes estava irritado com o povo de Tiro e de Sidom. Mas estes, dependendo do país do rei para seu sustento, vieram em comum acordo buscar a paz, obtendo a amizade de Blasto, o camareiro do rei. Num dia designado, Herodes, vestindo suas vestes reais, sentou-se no tribunal e fez um discurso ao povo. E o povo, para bajulá-lo, exclamava: "Voz de Deus e não de homem! Que blasfêmia!" Herodes, aceitando essa adoração indevida, não deu glória a Deus. E no mesmo instante, a Bíblia nos relata: um anjo do Senhor o feriu. Herodes, comido de vermes, expirou. Uma morte terrível e um lembrete sombrio de que toda a glória pertence somente a Deus. Mas em contraste com a queda de Herodes, o versículo 24 nos traz uma mensagem de esperança e triunfo. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Mesmo com perseguição, mesmo com a morte de Tiago, mesmo com a prisão de Pedro, a obra de Deus continuava e prosperava. Nada pode parar o plano divino. Para fechar o capítulo, Barnabé e Saulo, que depois seria conhecido como Paulo, após terminarem seu serviço em Jerusalém, voltaram para casa, levando consigo João, que tinha por sobrenome Marcos. É interessante notar que esse João Marcos é o mesmo jovem que Rode anunciou como estando à porta da casa de Maria. As conexões são incríveis. O capítulo 12 de Atos é um testemunho poderoso da soberania de Deus, da eficácia da oração e da fidelidade divina. Ele nos lembra que, mesmo nas situações mais sombrias, quando tudo parece perdido, Deus tem um plano e pode intervir de maneiras que vão além da nossa compreensão. A oração da igreja não foi em vão. A libertação de Pedro é a prova viva de que Deus ouve e age. E a morte de Herodes é um lembrete de que a glória pertence somente a ele. Que possamos levar essas lições para as nossas vidas. Que a nossa fé seja fortalecida para orar sem cessar, acreditando que Deus pode abrir portas de ferro e quebrar cadeias, tanto literais quanto figuradas. E que nunca nos esqueçamos de dar a Ele toda a glória, porque Ele é digno. Se essa mensagem tocou seu coração, se você foi abençoado com essa história, por favor, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e familiares, e se ainda não é inscrito, clique no botão de se inscrever e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Sua participação é muito importante para nós. Muito obrigado pela companhia, e que Deus abençoe a todos. Até a próxima.